Experimentos heliocentristas notáveis que falharam em detectar qualquer movimento da Terra ao redor do Sol. Sim, houve experiências científicas muito reais que provaram que a Terra é fixa e imóvel, que o Sol, a Lua e as estrelas estão em movimento ao nosso redor e que existe o éter e não um vácuo em que todos estejam fixos e permaneçam constantes. Havia um grupo de cientistas que decidiram que seus pronunciamentos heliocêntricos seriam comprovados e aceitos. Eles realizaram vários experimentos para provar que a Terra se move ao redor do Sol. Não surpreendentemente, esses experimentos fracassaram e eles sabiam disso, mas eles ocultaram essa informação. Em suas mentes corruptas, o heliocentrismo teve que refutar a Bíblia, não importa o custo. Então, em vez de ser científico e aceitar que a Terra não se move, eles decidiram manter a verdade em injustiça. Eles suprimiram a verdade como qualquer mentiroso faria. A ciência falsa não consegue e não pode comprovar o movimento da Terra, porque ela não se move. Não é um planeta, estrela errante. Aqueles primeiros falsos cientistas são os autores dos livros didáticos que os cientistas e os autores de hoje consultam. Os alunos que aprenderam com eles estão em pior estado do que estavam. Mateus 23:15. Porque esses estudantes realmente acreditam que a Terra se move, enquanto os falsos cientistas originais sabiam que estavam errados. O seguinte é extraído do livro Os Argumentos Científicos Básicos para o Geocentrismo, escrito por Michael Boldin. Experimentos científicos. A maioria dos cientistas sabem sobre o experimento Mixon-Morley, que não conseguiu detectar nenhum movimento da Terra ao redor do Sol. Isso teve que ser superado, de modo que o encurtamento Fitzgerald-Lorentz do aparelho foi proposto e, eventualmente, a teoria da relatividade paradoxal foi inventada por Einstein para superar esse problema. No entanto, há outras 3 experiências que foram deliberadamente ignoradas pelas universidades porque elas dão suporte ao geocentrismo. Primeiro, a experiência de Mixon-Gale, referência Astrophysical Journal, 1925. Isso detectou o éter que passa na superfície da Terra com uma precisão de 2% da suposta velocidade de rotação diária da Terra. Assim, o experimento Mixon-Morley não detectou nenhum movimento da Terra ao redor do Sol, mas o experimento de Mixon-Gale mediu a rotação do éter em torno da Terra, mas não a rotação da própria Terra. Isso certamente fala volumes para a geocentricidade. Segundo, falha de Airy. Os telescópios têm que estar ligeiramente inclinados para que a luz das estrelas desça o eixo do tubo por causa da velocidade da Terra ao redor do Sol. Airy encheu um telescópio com água que diminuiu a velocidade da luz dentro do telescópio e descobriu que ele não precisava mudar o ângulo do telescópio. Isso mostrou que a luz das estrelas já estava entrando no ângulo correto, de modo que nenhuma mudança era necessária. Isso demonstrou que eram as estrelas movendo-se em relação a uma Terra estacionária e não a Terra em órbita rápida em movimento em relação às estrelas comparativamente estacionárias. Se fosse o movimento do telescópio, ele teria que mudar o ângulo. Terceiro, a experiência de Sagnaw. Sagnaw
girou uma mesa completa com luz e espelhos, com a luz passada em direções opostas ao redor da mesa entre os espelhos. Ele detectou o movimento da mesa pelo movimento das franjas de interferência no alvo onde foram recombinadas. Isso provou que existe um éter que a luz tem que passar, e isso destrói completamente a teoria da relatividade de Einstein, que diz que não há éter. É por essa razão que este experimento é completamente ignorado pelos cientistas, mas recentemente Cantor encontrou o mesmo resultado com aparelhos similares. Todos esses experimentos nunca são ensinados nas universidades, de modo que os cientistas, inclusive a maioria dos criacionistas cristãos, ignoram essas evidências conclusivas que nosso universo é geocêntrico e a Terra é estacionária. A lei da conservação de massas, ou lei de Lavoisier, é uma lei da química que muitos conhecem por uma célebre frase dita pelo cientista conhecido como o pai da química, Antoine Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Espaço é um vácuo. Vácuos são vácuos, vazios, porque não contém um meio dentro dele como ar ou água, por exemplo. Como que surgiu bolas de gases líquidos ou sólidos dentro de um vácuo, se é um vácuo? De onde que veio essas matérias, se a matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada? O Big Bang não consegue ser provado, e mesmo se fosse, estaria contradizendo a lei da conservação de massas. E isso significa que seria possível criar a matéria do nada, e estaríamos observando esse fenômeno da natureza no dia a dia, como qualquer outro, como chuva ou vento. Por exemplo, o globo estaria constantemente gerando matéria espontaneamente, desde a sua formação, e, consequentemente, o globo seria bilhões de vezes maior do que é atualmente e em constante processo de crescimento. Todo ano, o globo teria aumentado de tamanho desde seus 4 bilhões de anos. Mas isso também não é observado e é impossível de provar ou testar. Ficamos com 3 observações que podem ser provadas ou falseadas. 1. Vácuos são espaços isentos de qualquer matéria. 2. A matéria não pode ser criada ou destruída. 3. É impossível surgir matéria espontaneamente dentro de vácuos, porque isso nunca foi observado, mensurado ou reproduzido. Isso nos deixa com 3 conclusões. Espaço sideral não é vácuo, espaço sideral não existe e matéria não pode surgir espontaneamente. Essas 3 conclusões não podem ser validadas pelo método científico porque falharam no primeiro passo do método. Nunca foram observados empiricamente. Apenas isso desmente a formação teórica das estrelas, planetas, nebulosas, galáxias, buracos negros e tudo mais que supostamente existe no universo copernicano. Fim. Por volta da virada do século XX, a fim de salvar a morte do modelo heliocêntrico, através dos experimentos conclusivos de Airy, Michelson, Morley, Gale, Sagnaw, Cantor e Nordmeyer e outros, Albert Einstein criou sua teoria da relatividade, uma revisão brilhante do heliocentrismo que, em apenas uma tacada filosófica, conseguiu banir o éter universal de estudos científicos, substituindo-o por uma forma de relativismo que permitiu ao heliocentrismo e ao geocentrismo manter
igual mérito. Se não houver um meio etéreo absoluto dentro do qual todas as coisas existem, então, hipoteticamente, pode-se postular um relativismo total no que diz respeito ao movimento de dois objetos, como a Terra e o Sol. Na época, os experimentos de Michelson-Morley e Michelson-Gally já tinham comprovados a existência do éter, mas a igreja do heliocentrismo não era para ser dissuadida. Einstein nunca tentou refutar os experimentos cientificamente, optando por contrariar filosoficamente com sua noção de relatividade absoluta, afirmando que todo o movimento uniforme é relativo e não existe estado absoluto de repouso em qualquer lugar do universo. Hoje em dia, assim como a teoria do heliocentrismo, a teoria da relatividade de Einstein é aceita em todo o mundo como evangelho da verdade, apesar de ele próprio ter admitido que geocentrismo é igualmente justificável. A luta tão violenta nos primeiros dias da ciência entre os pontos de vista de Ptolomeu e Copérnico seriam totalmente sem sentido. Qualquer sistema de coordenadas poderia ser usado com igual justificação. As duas frases, o Sol está em repouso e a Terra se move, ou o Sol se move e a Terra está em repouso, significaria simplesmente duas convenções diferentes relativos a dois sistemas de coordenadas diferentes. Albert Einstein. Nós temos um padrão de constelações que não mudaram em séculos. Temos um Sol que fica mais quente quando se aproxima e mais frio quando se distancia, que se tivesse 150 milhões de quilômetros constantes, deveria ter sempre um calor constante. Temos de Bedford Level, Michelson-Morley, Fairfield-Sagnat, que refutaram por completo o sistema heliocêntrico, provou o éter e a Terra plana. Temos navios desaparecendo de vista na sua totalidade e as leis de perspectiva, que é uma forma observável para entender seus efeitos. Temos a Lua e o Sol do mesmo tamanho, que é totalmente observável durante eclipses. Temos uma ponte com mais de 160 quilômetros de comprimento que não levaram em conta a assumida curvatura esférica na sua construção. Temos padrões de voo que correspondem com um mapa da Terra plana. Temos instituições que usam mapas planos para funcionarem. Temos o mapa da ONU. Ninguém consegue medir a curvatura da Terra de forma observável a olho nu. Nós temos o mundo inteiro como testemunha dessas verdades. Vocês têm a gravidade, que é uma teoria. Vocês têm a relatividade, outra teoria. Vocês têm computação gráfica da NASA. Vocês têm uma lista de astrônomos que, através dos tempos, não conseguiram medir a mesma distância do Sol. Vocês usam a matemática para explicar a realidade. Nós usamos a própria realidade. Vocês têm uma lista seleta de cientistas que lhe dizem no que acreditar, contrariando a lógica e a observação. Vocês pensam que a astronomia prova a física da Terra, que é totalmente sem sentido se não vivemos no espaço. Vocês falharam em todas as oportunidades de apresentar provas materiais do globo. Nós temos provas de primeira mão. Vocês têm conjecturas de terceiros. Vocês perderam.
e ponto final.